mais uma aula. Lembrando a todos, acredito que vocês já tenham sabendo que essa semana é a semana de revisão. Então, nessa primeira aula, a gente vai revisar a primeira parte da nossa revisão e, posteriormente, na próxima aula, a gente dá continuidade, tá bom? Então, fiquem atentos aos assuntos que eu tocar aqui na parte de revisão, tá? Então, primeiro o capítulo, a primeira parte da revisão vai ser sobre triângulos. Então, vamos ver algumas propriedades, algumas continhas, algumas fórmulas que estão neste capítulo que vai ser cobrado na prova. Primeiro, as propriedades, algumas propriedades do triângulo, né? A soma interna de um triângulo sempre soma 180, tá? Então, ao somar os três ângulos internos do triângulo, sempre vai dar 180. A partir dessa informação, você vai utilizar para encontrar o valor de um ou dois ângulos desconhecidos. A soma dos ângulos externos sempre resulta 360. No triângulo, né, a gente tem três vértices, três lados, três ângulos. Os vértices, né, a gente representa com a letra maiúscula, já os lados são representados com a letra minúscula, com aquele tracinho, né, em cima, e os ângulos com a letra minúscula e aquele chapeuzinho em cima, simbolizando o ângulo interno. Bom, seguindo. Então vamos aplicar aquela primeira propriedade que vai ter bastante questão na prova de vocês. Soma interna de um triângulo igual a 180 de um valor desconhecido, certo? Então dos três ângulos, a soma dos três tem que dar 180. Olha o exemplo aqui. Eu conheço dois valores e desconheço um. A partir dessa propriedade eu consigo utilizar, porque eu sei que A, mas sim para achar o valor desconhecido. Então vamos lá. 50 mais 50 dá 100. Quando você passar para o outro lado subtraindo, você vai subtrair 180 menos 100 e vai encontrar o valor de 80. Dessa forma, você encontra o valor desconhecido sabendo desta propriedade. Vamos ver mais um exemplo. Dessa vez eu tenho 2x mais 4x mais 3x. Eu desconheço o valor de x, mas eu sei que somando esses três valores, eu encontro o valor de 180. Então está aqui. 2x mais 3x mais 4x igual a 180. 2x mais 3x mais 4x dá 9x, igual a 180. Esse 9 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Quando eu dividir 180 por 9, eu vou encontrar o valor de 20. Então o valor de 20 é, o valor de x é igual a 20. Então vocês vão ter bastante questões com esse conteúdo de ângulos internos igual a 180, tá? Outra parte importante que também vai ter questão na prova é a aplicação do teorema de Pitágoras. Então vamos lá, para quem não lembra, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa e outros dois lados eu chamo de cateto. Pitágoras fala que hipotenusa ao quadrado, tá aqui ó, a ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Tá bom? Vamos ver um exemplo aplicando o teorema. Então aqui ó, eu tenho um valor de x, no outro 1 e 1. Quem é a hipotenusa? X e esse 1 e esse outro 1 são os catetos. Então o teorema vai ficar x ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Quando eu fizer 1 ao quadrado é igual a 1 e 1 mais 1 é igual a 2. Então fica x ao quadrado igual a 2. Para me terminar, essa potência passa para o outro lado em forma de raiz. Então x é igual a raiz de 2. Caso você encontre uma raiz que dê um valor exato, você resolve. Nesse caso, não dá uma raiz exata, deixa dentro da raiz. Então, também questão de prova, teorema de Pitágoras, tá? E por último, as classificações do triângulo, pelos lados e pelos ângulos. Pelos lados, o triângulo equilátero é aquele que tem os três lados iguais. O triângulo isósceles tem dois lados diferentes. E em relação aos ângulos, quando tem um ângulo reto, um ângulo de 90, classifica-se como triângulo retângulo. Quando todos os ângulos são menores que 90, triângulo acutângulo. E quando tem pelo menos um ângulo maior do que 90, né, a gente classifica como triângulo obtusângulo. Outra informação importante para relembrar aqui é a bissetriz. O que é a bissetriz, pessoal? É a reta que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então, pegando aqui, por exemplo, se aqui fosse 80, eu traçasse a bissetriz, né, ia ser dividido em dois ângulos de 40. Também informação extremamente importante, também questão de prova. Então, pessoal, essa parte de triângulo, o que eu quero que vocês foquem é o teorema de Pitágoras e na soma interna dos triângulos, tá? Que vai ser a parte mais importante que eu vou cobrar na prova de vocês, certo? Então, nessa primeira parte da revisão, paramos por
por aqui. Qualquer dúvida podem, né?